Sem reticências. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sem Reticências. Nossa entrevista de hoje é com a secretária de Formação da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, Maria do Céu. Ela nos conta quais são as formas de atuação da secretaria, além dos cursos disponíveis. Maria também avalia como anda a comunicação dos sindicatos em geral e a sua importância no contato com os trabalhadores. Veja agora a entrevista. Então, Maria, eu queria saber desde quando você faz parte da Secretaria de Formação da CUT? Bom, eu fui para a secretaria tem 2 anos, né? Uma data é de 3, então no próximo congresso estadual da CUT você tira uma nova direção. Então tem 2 anos que eu estou à frente da Secretaria Estadual da CUT aqui. E de que forma essa secretaria atua? Bom, o papel da secretaria é justamente prover formação para dirigentes, até mesmo para militantes da base sindical da CUT, né? A formação é entendida na CUT como estratégica, né? Então a formação ela tem uma dotação orçamentária própria, né? Então as secretarias, diferente de outras secretarias, a Secretaria de Formação ela tem uma verba que é carimbada para a realização dos cursos, né? Nem sempre dá para você cobrir todas as despesas, né? Mas a CUT também tem um entendimento de que a formação ela tem que ser solidária, então além da verba que a CUT Nacional destina, né, para as secretarias estaduais, você tem também a contrapartida dos sindicatos. Então, na realização de um curso, você sempre procura ver qual o sindicato que pode ceder o local, se alguém pode se responsabilizar pela alimentação, e aí é para fazer com que o espaço, todos tenham a compreensão da importância daquele espaço e que todos contribuam também para que ele possa sair da melhor forma possível. O objetivo da Secretaria de Formação da CUT é desenvolver o processo de formação política de dirigentes e militantes em todos os sindicatos. Maria detalha como funcionam os cursos de formação. A gente tem um coletivo de formação da CUT, né? Esse coletivo está aberto à participação dos diretores que são ligados à formação dos seus sindicatos. O próprio Reinaldo, do Sinaerj, né? Ele faz parte desse coletivo de formação. Nesse coletivo de formação, a gente tira a demanda de cursos. Então, qual a região que tem pedido, né, cursos de formação para os seus dirigentes? A gente tira uma pauta. Normalmente, algumas pessoas se responsabilizam por encaminhar as questões de logística do curso, né? E quando você tem isso mais ou menos estruturado, aí você parte para a fase de inscrição. Aí a CUT Rio tem um assessor, né? Tem um assessor de formação, então normalmente ele fica encarregado de fazer a divulgação, ou a própria secretaria da CUT também manda os e-mails para os sindicatos daquela região para que sejam feitas as inscrições. E a gente, em média, procura trabalhar com um público de 30 dirigentes por região. A elaboração de conteúdo dos cursos da CUT faz parte da política de formação sindical da Central. Então, esses cursos, eles são todos, você tem uma secretaria nacional, você tem um conjunto de educadores, você tem pessoas que elaboram, né, o conteúdo. Esse conteúdo, ele sofre modificações, você é orientada a fazer a sistematização dos debates ocorridos durante os cursos para poder também encaminhar depois para eles repensarem, remodelarem. As secretarias da CUT, elas demandam também. Então você tem cadernos para as mulheres, você tem cadernos que falam contra a discriminação racial, você tem cadernos para a juventude, você tem cadernos que falam sobre terceirização, então relações de trabalho, né? Então também isso é tudo demandado de outras secretarias, mas aí isso é pensado lá no Nacional, o Nacional vê o conteúdo dos cadernos e aí a gente recebe, e todos os cursos também, eles são montados lá, né? Entre os cursos oferecidos pela Secretaria, Maria destaca o de Organização e Representação Sindical de Base, que se configura no primeiro contato que um dirigente de um sindicato ligado à CUT tem com formação. Esse é o primeiro curso da pauta de formação da CUT.
ele é o primeiro contato que um dirigente de um sindicato cutista tem com formação. Bom, e por que organização e representação sindical de base? Porque eu acho que uma das coisas assim, mais marcantes da fundação da CUT era justamente a forma de organização por local de trabalho. Então, nesse curso a gente fala sobre a construção da sociedade brasileira, a gente fala sobre as raízes das desigualdades que a gente vê na nossa sociedade de hoje, a gente fala sobre o início do sindicalismo no Brasil, a gente fala sobre a própria fundação da CUT. A fundação da CUT, o momento em que se dá essa formação da CUT, ela tem um espaço nobre dentro desse curso, porque a gente procura refazer todos os debates, né, da época. Isso, claro, suscita também muita reflexão sobre hoje, 30 anos depois, como é que nós estamos em relação às bandeiras, né, as coisas que eram caras para a CUT naquela época, como é que isso se reproduz hoje dentro da CUT ou como é que não se reproduz, né? Então leva também a muita reflexão, né? E você tem espaço para discutir coisas também, como, por exemplo, cotas raciais, já que você fala dessa questão da desigualdade, está na raiz da formação da sociedade brasileira, né? Então abre para outros debates, abre para discutir também o papel do sindicalista hoje. Então, uma das questões também que hoje são muito importantes quando você faz esse curso é a questão da saúde do trabalhador. A secretária de Formação fala dos outros cursos oferecidos pela CUT-RJ. O desenvolvimento de políticas públicas e ação regional, isso aí é mais voltado para conselheiros ou para pessoas que estejam em debate, onde se faz justamente esse debate do qual é a cidade que a gente quer, que tipo de sociedade a gente pensa, como é que a gente pode atuar, como é que a nossa atuação pode conseguir coisas na área da saúde, o que se pretende, ou para a própria organização na questão do transporte, na questão da educação, da alimentação, que tipo de mudança a gente quer para essa sociedade, como é que eu me preparo para lutar por esse tipo de mudança, né? Então, pegar conteúdos que as pessoas tenham que ter conhecimento, né? E para que elas possam se capacitar para participar, potencializar a participação das pessoas dentro desses espaços, né, de atuação. A gente tem a negociação e contrato coletivo, né, contratação coletiva. E aí, nesse curso, você trabalha com uma série de dados também, você trabalha com muita coisa teórica, não é nada prático, né? Tem muito dirigente que acha que vai participar de um curso desse e vai resolver a vida dele, como é que ele vai montar uma pauta, a gente quer dar mais um embasamento teórico, mas a gente está inclusive avaliando a necessidade de você ter uma oficina também, onde você possa ter simulações de mesas de negociação, porque é barra, né? As pessoas ficam falando, às vezes, como é que não conseguiu com um aumento tal, por que não consegue chegar? Mas você entrar, eu estou vindo hoje de uma mesa de negociação é barra. Então, quanto mais dados você tenha para poder sentar, analisar e poder avançar, melhor, né? Entre as pautas dos cursos, existe também o debate sobre a saúde do trabalhador. Maria fala da importância da coletividade no mundo do trabalho, em que as pressões diárias fazem com que os trabalhadores adoeçam e outros são levados até a morte. Porque hoje você vive um ambiente muito marcado por assédio moral. Eu acho que esse debate tem tudo a ver com sindicalismo, porque sempre que eu sou chamada para falar sobre sindicato, ou às vezes mesmo no local de trabalho, a gente vê que as pessoas têm uma concepção hoje muito de resolver o seu problema de forma individual. Todo esse estabelecimento de metas, né, premiações por desempenho, tudo isso faz com que as pessoas percebam que a forma como elas vão se desempenhar ou o resultado que elas depende muito delas, né? Isso isola as pessoas dentro do ambiente de trabalho, isso faz com que, de repente, você que trabalha comigo vira
minha inimiga porque nós tínhamos que vender 10 viagens e você não contribuiu com nada, e eu vendi as 6, então por que você vai receber prêmio se eu trabalhei mais do que... Isso cria uma competição ao invés de criar a solidariedade que a gente entende, né, que deve haver entre classes, né? Então, o sindicato, sempre coloca, ele está ali para resolver o coletivo, para resolver de forma coletiva, para encaminhar uma luta de forma coletiva e para conquistar coisas que sejam para um conjunto de pessoas. Então, fazer o debate da questão da assédio moral hoje, da questão do suicídio no trabalho, que tem se tornado mais presente no Brasil, né? A gente vê exemplos de fora, mas você tem estudos que apontam que eles estão se tornando mais comuns no Brasil, né? Apontar o sindicato como uma saída também para debater isso e para resolver, né, esse tipo de, minimizar esse tipo de problema, eu acho que é fundamental. Outra preocupação da central é a renovação do quadro de dirigentes. Para isso, houve a implantação de um curso voltado especialmente para os jovens. Hoje também toda uma preocupação com a questão da juventude. A gente precisa renovar os quadros de dirigentes, né? E a Secretaria de Juventude propôs uma pauta para a Secretaria de Formação Nacional. Então hoje esse ano a gente começou o curso que a gente chama de FFJ, que é de Formação de Formadores da Juventude. A primeira turma daqui da região Sudeste foi semana passada na Escola Sindical 7 de Outubro. A gente teve 2 jovens dirigentes lá participando pelo Rio de Janeiro, né? A nossa intenção era ter um pouco mais, mas a gente vai avançar nisso também. Para a secretária de Formação da CUT-RJ, um dos cursos mais importantes é o de comunicação, sendo essa uma essencial ferramenta do trabalho sindical. Ele é focado, ele pretende mostrar, porque a comunicação é uma das coisas fundamentais também para o trabalho sindical, né? Não adianta você pensar, ter ideias ou projetos, se você não consegue comunicar com a base que você representa, isso não significa nada, né? Então, mostrar como é que, dependendo da tua base, de que maneira você consegue chegar lá, às vezes que tipos de publicação você tem que ter voltada para aquele público, enfocar muito nas mídias sociais, que hoje tem um papel muito importante, um papel mobilizador muito importante, né? Você vê diferentes formas de comunicação. Hoje em dia você pode, com mensagem de texto, com WhatsApp, você consegue abarcar uma série. Então, conversar um pouco também sobre isso, sobre o papel dessas mídias, sobre o papel dos sindicatos terem departamentos de comunicação. Pois é, porque muitos sindicatos, eu acho que ainda não pensam na comunicação de como estratégica, né? Sim, e ela é fundamental, né? Então, em muitos sindicatos, você tem até departamento de comunicação, mas ainda trabalhando da mesma forma que trabalhava 20 anos atrás, né? Então, primeiro, é isso que você falou, é mostrar a importância de você ter um departamento de comunicação, porque esse departamento de comunicação é que vai conseguir pensar qual é a comunicação do teu sindicato, o que é necessário no teu sindicato para dialogar com aquela tua categoria de base, né? E aí apontar também as novidades, né? O que tem por aí, dizer, olha, como é que se caminha, né, nesse mundo da internet, quais são as possibilidades, em como isso aumenta a tua capacidade, né, de entrar, né, dentro da categoria, de levar as informações. Então, apontar um pouco para isso. Ainda sobre comunicação, Maria fala que as ações do SINAERJ nesse segmento incentivam a questão da democratização das mídias. Até eu vi a entrevista do José Picoco e falei, meu Deus, mas olha só, vou ver o José Picoco falar, vou chegar à conclusão de que não tem nada tão relevante para ir para lá colocar, né? Mas foi porque eu acho que, inclusive, o tema que ele abordou é um tema muito candente, né? A questão das mobilizações. E eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da democratização, né? Eu acho que é você trazer pautas que são pautas que estão na cabeça de todos nós, né? Que estamos aí vendo a realidade e tal, e
furar o bloqueio, né, de uma mídia que não faz o debate que te interessa e que quando faz o debate faz ele às avessas. Então acho que esse tipo de atividade, você colocar na rede, você deixar lá para que as pessoas, né, procurem, conheçam o trabalho, tenham acesso a um outro olhar, a um outro ponto de vista, eu acho isso fundamental. Poucos sindicatos, né, caminham nesse sentido. Ao final da sua entrevista, a secretária de Formação da CUT Rio de Janeiro deixa um recado para os administradores. De parabéns aí, né, pela direção sindical que eles têm, né, que aproveitem, né, eu acho que é importante a gente estar nesse espaço de contato com o sindicato, agradecer ao convite, né, de vocês, né. O Reinaldo é um parceiro, né, lá na CUT, na formação da CUT, é um formador da CUT, né, e a gente quer estreitar os laços com o Sinaerj e com os outros sindicatos cutistas. E fica por aqui mais uma edição do programa Sem Reticências. Até a próxima!